A paz do Senhor. Estamos novamente aqui, nós reunidos, para darmos continuidade à nossa escola bíblica dominical, estudando nesse trimestre a carta de Efésios, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, e nós vamos estudar a lição número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glórias a Deus. Diz o seguinte: o capítulo 2 de Efésios mostra o processo de libertação do pecador para uma nova vida em Cristo. Nesta lição, procura revelar a graça salvadora de Jesus, que nos garante a vida eterna. A libertação dos pecados só foi possível por causa da graça. A libertação, ela é um processo. Ela começa, tem o seu meio e tem o seu fim. Então, nós somos libertos através de um processo. Cada um tem uma forma diferente de ser liberto. Mas todos somos libertos por Jesus Cristo. E somente através dele. E somente através da graça de Deus é que nós somos libertos dos nossos pecados. Nosso texto áureo, que encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando nós estamos lendo essa passagem aqui, nós vemos algo do que chama muita atenção, são algumas palavras. Primeiro, misericórdia. O que é misericórdia? Quando você pega o dicionário e vai ver o significado da palavra misericórdia, lá vai estar dizendo o seguinte: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Ele fala exatamente isso, que o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Se nós pegarmos também Lamentações, capítulo 3, versículo 22, vai dizer o seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas que não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, se você quer saber por que nós estamos de pé até hoje, é por causa da misericórdia de Deus. E ele continua dizendo assim: e estávamos nós mortos em nossas ofensas. E ele fala também aqui que pelo seu muito amor, João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que ela não pode ser comparada, ela não pode ser medida. De uma tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós crermos em Jesus Cristo, nós aceitamos, nós o seguimos, nós vamos ser herdeiros realmente de uma vida eterna. Porque só Deus, através da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua piedade, é que nós somos realmente salvos. Nossa verdade prática diz o seguinte: por meio da nossa maravilhosa graça divina, somos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Em primeiro lugar, o que é graça? Favor imerecido. Que favor é esse? Que nós não merecemos. Nós, como nós vimos ali, nós éramos pecadores quando Deus fez o plano da salvação. Quando Deus criou, antes mesmo da criação do mundo, Deus fez aquele plano da salvação. O homem pecou, mas Deus continuou com aquele plano para que o homem pudesse ser resgatado. E nós não fizemos nada
para sermos merecedores dessa salvação. Quem teve a iniciativa da salvação foi Deus. Quem fez todo o processo, todo o planejamento de salvação foi Deus. Quem morreu na cruz pelos nossos pecados foi Jesus Cristo. Então, só através da graça, que esse favor imerecido que Deus tem, que Deus nos deu, é que realmente somos libertos dos nossos pecados. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Os irmãos dêem uma parada aí no vídeo, leiam uma vez, leiam duas vezes, leiam a terceira vez, se for necessário, para que possam entender quão maravilhoso é esse capítulo. Esses 10 versículos que tem aí, esses poucos versículos, logicamente, os complementos dele, nos dão uma riquíssima aula, exatamente falando do que? Da salvação, da graça que Deus nos deu em relação a perdoar os nossos pecados. E a nossa introdução, ela diz o seguinte: a Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários de salvação. Capítulo 2, versículo 1 ao 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Que nós vamos desfrutar uma nova vida em Cristo. Isso que nós temos que entender. Uma nova criatura, uma nova vida. Por que isso? Uma nova vida. Será que a nossa vida velha não era boa? O que é que diz a Bíblia em relação a isso? Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há exceção. Todos nós tínhamos pecados, porque todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, tem um complemento. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Quando nós pecamos, nós estamos morrendo. Nós estamos assinando a nossa morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse Deus maravilhoso, que só Ele tem para nos dar essa salvação, essa libertação, e estarmos livres do pecado. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Se você analisar por que nós precisamos ser salvos, se você vê o que a Bíblia fala aqui em Isaías, que as nossas justiças, elas são como trapos perante Deus. A Bíblia fala que há caminhos que parecem bons, ou bom para o homem, mas eles são caminho de morte, ou que levam à perdição. Deus está nos mostrando que nós somos pecadores, que nós temos essa natureza pecaminosa, e que só através dele é que nós possamos ser libertos. O primeiro ponto está dizendo o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Esse primeiro ponto ele é dividido em 2 subpontos: nossa condição anterior e nossas ofensas e pecados. Quando nós vemos essa antiga natureza morta em ofensas e pecado, em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz o seguinte:
veio para os seus, quem? Jesus. E Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos considerados filhos de Deus. Se nós não aceitamos, se nós negamos isso, nós somos filhos de quem? Da ira. Então, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos da ira. Por isso que ele colocou que eram mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Por quê? Porque quem está em pecado, porque quem está morto em ofensa, é filho da ira. Mas aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é considerado filho de Deus. E o primeiro subponto vai falar o quê? Da nossa condição anterior. Como é que nós éramos? Você lembra de como é que você era? Não lembrar como assim, de uma forma gostosa. Tem gente que quer lembrar dos bons tempos. Lembrar daquilo que você fez errado. Daquilo que você fazia de errado. A Bíblia fala que e nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. 5, versículo 17 vai dizer o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós falamos aqui em condição antiga, e ele fala bem claro em nova criatura, não é uma forma é só uma maquiagem, é só uma limpezinha, é uma nova, é como ele fala aqui na Bíblia. E as coisas velhas passaram. O que eu fiz antes de aceitar Cristo, o que eu era, morreu naquele momento. Eu nasço para Cristo, eu nasço para Deus, eu sou uma nova criatura. Quando fala nova criatura, é uma nova forma de me vestir, é uma nova forma de falar, é uma nova forma de tratar os outros, é uma nova forma de ter contato com Deus. E tudo aquilo que eu fiz antes morreu. Né? Que nós, quando aceitamos Jesus Cristo, a velha criatura é morta e nós estamos vivificados. A palavra ofensa, como ele está dizendo aqui, né? do grego paratoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. Mas o que é deliberada? Se você pegar a palavra deliberada, ela vai dizer assim: concluído ou realizado após exaustiva discussões ou análise. O que está entendendo isso aqui? Quando fala em ofensa, eu não estava morto em ofensa, porque eu errei sem querer. Eu tinha plena consciência daquilo que eu estava fazendo. Ofensa, passo em falso de forma deliberada, consciente daquilo que eu estava fazendo. Eu sou consciente de que estava pecando. E eu sou consciente de que aquele pecado vai me levar à morte. Mas eu continuo pecando. Isso é a palavra ofensa. E o termo pecado, amatia, né? O significado dela é o que? Errar o alvo. E que é um alvo? Cristo. Se eu não acerto no alvo, eu estou errando, eu estou pecando. E como é que eu peco? Quando eu faço tudo aquilo que é contrário de Deus. Quando Deus manda eu fazer algo e eu não faço. Quando Deus diz que é para mim ir para a direita e eu vou para a esquerda. Quando eu faço aquilo que Deus não quer, eu estou pecando. Eu estou errando o alvo. Em vista disso, o homem na sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Quando nós falamos aqui que o ser humano aqui está morto, é um morto que espiritual. Quando Deus, que no dia que comer daquele fruto, ele morreria, nós estamos falando aqui de uma morte, primeiro a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. E segundo, que quando ele pecou,
as doenças entraram na vida dele. Ele começou a morrer a partir daquele momento. Então veio o que? A morte física. O conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Se nós olharmos moralmente e espiritualmente o homem hoje, de aquilo que tudo de ruim que o homem é capaz de fazer, das maldades que ele está fazendo, nós vemos que realmente ele está cada vez mais longe de Deus. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação dentre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, assim, o nosso pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Existe um abismo entre nós e Deus. Quem criou esse abismo? Deus? Não. Quem criou esse abismo? Nós, o ser humano. Quando nós pecamos, esse abismo foi criado. E cada vez que nós pecamos, esse abismo vai aumentando cada vez mais. Porque esse abismo são os pecados, são as nossas iniquidades. Em Tiago capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: depois de haver a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quando Deus, lá em Gênesis, capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, deixa eu ver. Capítulo 4, quando Deus vai falar com Caim, antes dele matar o irmão, ele diz o seguinte: e o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que decaíste teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação? Não haverá aceitação para ti? Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Deus estava dizendo para Caim: Caim, preste atenção. O teu desejo de querer matar teu irmão, por enquanto, é só desejo. Mas, aqui, como a gente fala aqui, e havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado. Ele só tinha o desejo, só tinha a concupiscência, mas ele vai e comete o ato, ele peca. E o pecado gerado, consumado, gera o quê? A morte. E a gente viu como é que aconteceu com Caim. Do mesmo jeito que é o ser humano hoje. Mas nós temos quem? A Cristo. Que nós podemos recorrer a Ele e de perdão aos nossos pecados. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: mas a que vive em deleitos, vivendo, está morta. Quando nós lemos essa passagem aqui de Tiago, e como é que a pessoa pode estar viva e estar morta? Se a pessoa está viva fisicamente, mas ela continua cometendo seus pecados, seus deleitos, ela está morta espiritualmente, porque o pecado gera morte. Então a pessoa está andando na terra, mas é um morto-vivo, porque ela está morta para Deus. E no dia do arrebatamento acontecer ali, ou caso ela morra, ela com certeza não vai para o céu, ela vai para o inferno, porque ela não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, não seguiu. Em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao verso 4, quando a gente começa a ler ali, a gente vai ver 3 tipos de pessoas que existem dentro da igreja. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 4, quinta carta da igreja de Sardes. E ele vai dizer o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e tens nomes de que vives, mas está morto. Então é aquela pessoa que acha que está viva, mas está morta. Talvez
ela finja que é crente, ela finja que serve a Deus, mas Deus diz que ela está morta, né? Aí aqui, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa é outro tipo de pessoa, aquela que está no caminho da morte. Tem aquelas que já estão mortas, acham que estão vivas, mas estão mortas. Essas aqui que estão no caminho da morte, estão começando a errar, começando a gostar de pecar, estão caminhando cada vez para a morte. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Então aqui mostra um outro tipo de pessoa. Quais? As dignas, aquelas que realmente servem a Deus, buscam, por mais dificuldade que esteja, por mais doloroso que possa ser, elas continuam servindo a Deus. E o nosso segundo ponto, né, diz o seguinte: nossas ofensas e pecados. A má conduta, em outros tempos, andastes, e descrita por Paulo por um meio metáfora do ato de andar. Ele vai falar aqui, Paulo começa a falar da má conduta como uma forma de andar, para fazer uma comparação, né? Refere às atitudes erradas adotadas na vida passada, antes de aceitarmos a Cristo, antes de sermos regenerados. Como é que ele coloca? Ele vai falar o seguinte: andaste segundo o curso desse mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não pode tornar a forma do mundo. Se nós formos ver isso, quando Paulo escreveu, e ele coloca aqui imoralidade, furto, hoje está do mesmo jeito, se não tiver pior. A imoralidade, furto, mentiras, tudo isso acontece. E o que é que a Bíblia fala? A Bíblia vai dizer o seguinte: que quando ao trato passado, que é no passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis do Espírito as vossas mentes, revistais do novo homem, sempre do nova criatura, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Porque isto deixai o quê? A mentira, e falai a verdade, cada um como ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, mas se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugares ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que eu tenha, e que repartir com o que não tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra trope, mas só o que for boa para promover e edificar, para que dá graça aos que as ouvem. Quando Paulo estava falando tudo isso, e hoje é a mesma coisa. Quem furtava, não furte mais. Quem falava alguma besteira, a desonestidade, interesseiro, não faça mais isso. Isso é o que? Mudança de atitude, mudança de conduta. Porque nós somos a nova criatura. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela o quê? Renovação do vosso entendimento, para que experimentei, ou seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que transformar o mundo, e não o mundo nos transformar. Nós temos que levar Cristo para o mundo, e não o mundo para a igreja. Somos nós que estamos transformando. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sal e luz. O sal é algo interno. Você salga a comida, ele é algo interno. Então, nós temos que demonstrar exteriormente aquilo que nós temos dentro.
A boca fala o que o coração está cheio. E como luz, nós temos que demonstrar. As pessoas têm que nos olhar e ver a Cristo, o reflexo de Cristo na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa forma de falar, como sermos honestos, como tratar as outras pessoas. É isso que nós devemos mostrar, como luz do mundo. E ele ainda continua aqui: andaste segundo o príncipe da potestades do ar. Uma alusão a quem? A Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Em João capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso quem? O príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Outra passagem bíblica diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele não cega o entendimento dos crentes, mas sim de quem? Dos incrédulos. Para o quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele tem domínio sobre quem? Quem não aceita Jesus a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste o diabo? Buscando ao Senhor, lendo a palavra, glorificando, ouvindo os hinos de adoração, orando, jejuando. Outra passagem, Efésios capítulo 6, versículo 2, seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o quê? Os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. A nossa luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra fulano, não é contra cicrano. Nossa luta é o quê? Nossa luta é espiritual. É contra as hortes espirituais. E para nós termos armas espirituais, nós temos o quê? Nos alimentarmos espiritualmente. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a lição, quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós estamos o quê? Nos fortalecendo espiritualmente para uma batalha espiritual. Aí ele continua: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à incitação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Paulo falava que o que ele queria fazer, ele não fazia, e o que ele não queria, ele fazia. O que é isso? É a nossa natureza humana. O nosso corpo quer fazer algo, e o nosso espírito sabe que é errado. Mas se eu alimento mais o corpo, ele tem mais força do que o espírito. Mas se eu alimento mais o espírito, ele tem mais força do que o corpo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus, olhando para a terra e olhando o ser humano, no seu íntimo ele viu que naquela época toda a natureza humana era má. Os seus pensamentos, os seus desejos, era tudo para fazer o mal. Por isso que ele mandou o dilúvio, por isso que ele acabou com aquela geração. Por quê? Porque toda a geração má. Como resultado, era o que? Filhos da ira. A gente já viu isso aqui. Ou sou filho de Deus, ou sou filho da ira. Não existe meio termo. Eu não sou filho de Deus nem daí não. Ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira. Esse negócio de ficar em cima do muro, quando você fica em cima do muro, você já tomou a posição. Que é a posição do diabo. Mas o que a gente tem que agradecer é que em Efésios capítulo 1, versículo 5, Deus diz o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito da sua vontade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, fez o quê? Está dando o direito que a nossa salvação, apagando as nossas ofensas, perdoando os nossos pecados, para a gente esquecer a antiga condição que a gente tinha para ter uma nova vida. E a síntese desse tópico diz o seguinte: a nossa condição diante de Deus era caótica, escravos
e que estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Mas Deus mudou tudo isso através de Jesus Cristo. O segundo ponto diz o seguinte: vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Glórias a Deus. O segundo tópico ele é dividido em 3 pontos: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, vivificados por sua graça e exaltados por sua graça. Alcançado pelas misericórdias e pelo amor divino. Paulo diz o seguinte, quando a gente estuda essa passagem em Efésios, a gente começa a entender e ver o seguinte: após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Se nós já estamos perdidos, mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, ele começa a mudar esse quadro. Ele começa a fazer que o nosso quadro caótico comece a mudar, para que a gente possa alcançar a vida eterna. O apóstolo declara aqui, o apóstolo Paulo declara exultamente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia aqui implica na compaixão e simpatia para o quê? Com os indignos. Para quem? Para nós. Quem é indigno? Nós. Mas Deus o quê? Pela sua infinita compaixão, sua misericórdia, ele olha para a gente de uma forma diferente. Em Romanos capítulo 11, versículo 30 a 32, diz o seguinte: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência dele, assim também estes agora foram desobedientes, para que também alcançasse misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então aqui Deus está falando que quem tem a misericórdia é o quê? Ele. É Deus que tem essa misericórdia. É Deus que faz essa transformação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós falamos o quê? Quem amou o mundo? Deus. Ele amou o quê? De uma forma tão grande que não pode ser comparada. E ele amou quem? Nós, os pecadores, os indignos. E nós fizemos alguma coisa para merecer esse amor? Não. Mas nós podemos retribuir, fazendo o quê? Amando, adorando, glorificando, pregando o Evangelho. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: e nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ou seja, Jesus veio para quê? Para nos dar vida. O segundo ponto vai falar o quê? Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores. Isso a gente já sabe. Tem gente que diz assim, porque Deus está fazendo isso comigo. Mas será que nós não somos merecedores de alguma coisa? Deus não nos deu a vida e a gente ainda reclama, a gente ainda joga essa oportunidade fora, reclamando de Deus, achando que Deus, como é que se diz? Que Deus poderia fazer a minha vida melhor, mas Deus sabe no íntimo de cada um o que é melhor para cada um de nós. E a gente às vezes fala, mas não busca. Pede a bênção, mas não quer o abençoador. Pede a graça, mas não quer aquele que dá a graça. Então nós temos que começar a fazer essa autoanálise. Não estamos mais mortos, pois Cristo
deu sua vida por nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Isso é a coisa mais certa que tem. Não é pelas minhas obras, não é pelo meu fazer, não é pelo que eu faço que eu sou salvo. Eu sou salvo porque Deus é misericordioso. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca o poder de Deus que nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós vemos aqui que Deus, ele ressuscita Jesus Cristo. Ele está dizendo que nós vamos ser o quê? Ressuscitados também. Ele está dizendo que Jesus foi para o céu. Ele nós está falando o quê? Que nós vamos também para o céu. E concedeu ao homem o quê? A vida, o direito de ter a vida eterna. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou, e ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Ceifas, e depois pelos 12, e depois, mais uma vez, por mais 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois, isto foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo está falando aqui, mostrando as pessoas que viram Jesus Cristo ressuscitado. Não foi aquele negócio, ele ressuscitou, eu ouvi dizer, eu ouvi que alguém falou, não. Ele coloca os 12, ele coloca ali os 11, né? Aí coloca, ele mesmo viu Jesus, quando foi chamado, mas tinha ali 500 pessoas que viram Jesus. Então ali não é uma historinha, é algo comprovado realmente. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como com a morte veio por um homem, também a ressurreição. Quando nós falamos aqui, Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus foi ressuscitado, por isso é a primícia. Mas se você pegar, teve outros personagens na Bíblia que foram ressuscitados. Vamos dar exemplo só de um mais conhecido, Lázaro. Lázaro foi ressuscitado. Mas por que Jesus é a primícia, se tantos outros foram ressuscitados? Jesus vai passando, vê o enterro, filho único da viúva, ele toca no caixão, o morto se levanta, outro ressuscitado. E por que Jesus é considerado a primícia? Porque todos esses personagens da Bíblia que foram ressuscitados morreram. Mas Jesus foi ressuscitado e teve um corpo transformado, um corpo glorificado. E ele não vai mais morrer. Essa é a grande diferença. Por isso que ele é a primícia, é o primeiro dos que dormem. Por que ele é o primeiro dos que dormem? Porque aqueles que já dormem com Cristo, e nós que estamos vivos, se for o caso do arrebatamento, ou se chegarmos a dormir, nós teremos o que? Os corpos também transformados. A síntese, o resumo do segundo tópico é o seguinte: o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obras da misericórdia e do grande amor de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Somente através dessa misericórdia para que a gente possa ter uma vida eterna. O terceiro ponto vai falar: a salvação não vem por obras. Oh, meu Deus. Tem tanta gente achando que eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, e acha que pelas obras vai ser salvo. Mas na Bíblia fala, se aquele que não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse não pode, esse não tem direito de ser chamado filho de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo,
o crente deve praticar as boas obras. Eu faço as boas obras não porque eu sou merecedor, eu faço as boas obras porque é um reflexo de Cristo, porque Cristo fazia as boas obras. E esse terceiro ponto se divide em graça como meio de salvação e a obra como evidência de salvação. Graça, que é o quê? Favor imerecido. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Então a gente olha aqui, pela graça de Deus, que é o favor imerecido, não é pela minha obra, não é pelo que eu faço. Eu faço isso, aquele outro, eu sou merecido da salvação. Não, eu vou ter a salvação por causa da graça de Deus. Mas quando ele fala salvação, nós somos libertos o quê? Da morte. Porque a Bíblia diz que todo aquele que aceita vai ter a vida eterna. Então se eu tenho a vida eterna, eu não vou morrer. Então eu sou liberto da morte. Ó morte, onde está teu aguilhão? A morte vai ser o quê? Neutralizada. Ele diz o quê? Salvos da escravidão do pecado. Nós éramos o quê? Condenados, estávamos como pecadores, presos. Aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós fomos livres pela verdade, pela palavra de Deus. E como nós estamos livres, a ira vindoura nós não vamos sofrer. João Batista diz o seguinte: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele já estava falando naquele momento que as pessoas estavam tentando se batizar como se fosse uma forma de fugir da ira vindoura, mas sem ter o verdadeiro arrependimento. E se você não tem o verdadeiro arrependimento, você entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado, porque você não se arrependeu dos seus pecados. Mas se você se arrependeu na hora do batismo, nas águas ali, que é simbólico, a simbologia, que você entra um pecador e sai uma nova criatura. Né? E isso acontece quando você aceita Jesus Cristo. Mas ali é a forma simbólica que nós temos e que o próprio Jesus deixou para dar o exemplo que nós devemos ser seguidos. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, como uma bênção concedida a todos os que recebem a Cristo como Salvador. Em Hebreus capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam para com a vida, sujeitos à servidão. Nós estávamos com a servidão, porque nós éramos escravos, mas fomos libertos, e somos o que agora? Livres. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e por isso em nós a palavra de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Nós fomos o quê? Reconciliados com Deus. A palavra religião, que é religarem, é religar o homem a Deus. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Nós é que nos afastamos. E a Bíblia fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo. Se nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós voltamos aos caminhos do Senhor. Porque esse vazio que existe dentro de nós, só Deus é que pode realmente completar. Não é dinheiro, não é bebida, não é esposa, não é filho, não é fama. Só quem pode completar esse vazio que tem dentro de cada um de nós é Deus. E quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse vazio, ele é completado pelo Espírito Santo de Deus, e aí você se torna uma nova criatura. A palavra graça, que é a tradução do grego charis, e significa favor imerecido, ela mostra que a iniciativa de tomar possível a salvação veio de Deus. E por isso, por meio da graça, que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador
para que a responda com fé ao chamado do Evangelho. Eu posso negar a Cristo, mas eu também posso aceitá-lo. Isso vai depender o quê? De mim, do meu livre-arbítrio. Mas pela graça, pela misericórdia e pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, nós aceitamos. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, redenção que há em Cristo Jesus, Romanos capítulo 3, versículo 24. Mas se é por graça, já não pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos capítulo 11, versículo 6. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é a de Deus, ou se eu o falo de mim mesmo. Como conhecerei seus frutos? Pelas árvores conhecerei seus frutos. Como é que nós sabemos se a pessoa é de Deus? Se ela faz o que Deus manda. Como é que a gente sabe que a pessoa não é de Deus? Quando ela faz aquilo que Deus não manda. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo, porque nós temos fé. Aí o que aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo o que vai acontecer, mas eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Isso é o que? É fé. Não é quando falo firme fundamento, né? Aquele negócio, eu acho, tá quase, mais ou menos, não. É a certeza daquilo que vai acontecer. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxime-se de Deus creia que Ele existe e que Ele é o que? Galardoador dos que o buscam. Então eu tenho que crer, acreditar que Deus faz tudo isso. As obras como evidência da salvação. Eu vi aqui que não é pelas obras que eu sou salvo, mas que pela graça de Deus. Mas como as obras são uma evidência da salvação. Mas você está dizendo que as obras, eu não sou salvo pelas obras? Como é que a obra pode ser evidência? Porque eu não faço as boas obras para ser salvo. Eu faço as boas obras porque eu sou salvo. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isto é, não vem de vós. Não vem de quem? De mim. Vem de quem? De Deus. É para que nós sejamos bem claros. Não é de mim. É de Deus. Ah, não, mas eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquele outro. Jesus disse, porque me chamas bom? Só tem bom Deus. Então eu não posso me achar bom, se nem o próprio Jesus naquele momento disse que era bom. Tratar da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Não é pelas minhas obras, mas eu faço as obras porque o quê? Porque eu tenho Cristo na minha vida. A salvação é uma realização divina. Agora somos feituras sua, criados em Cristo para as boas obras. Eu sou criado em Cristo para as boas obras. É isso que eu tenho que ter. Por eu ter Cristo na minha vida, eu sou criado para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura. E as coisas velhas, o quê? Passaram. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, está em Cristo. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer forma, é estar em Cristo. Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e é isso que tudo se fez o que? Novo. A síntese do terceiro tópico diz o seguinte: a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Que nós possamos meditar que Deus, na sua infinita misericórdia, nos salvou somente através dele. A conclusão dessa lição é o seguinte:
antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos da adoção. E esta gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós fazemos as nossas boas obras porque nós temos Cristo na nossa vida. Quando Ele reflete, quando Ele bate e a gente sente aquele amor dele, nós começamos a fazer as boas obras, porque isso é que realmente nos libertou. A próxima lição será a lição de número 6, que vai falar a condição dos gentios sem Deus. Como é que está a pessoa sem Deus? Você já parou para pensar naquela passagem? Quando Jesus entra no barco, e ele sai com os discípulos, e vai outros barquinhos com ele, e no decorrer desse caminhar, que eles estão no barco, vem a tempestade, diz que as águas se jogam, estão batendo no barco, vem o vento, e os discípulos, por maior que foi a experiência dele, eles sentem medo, eles tentam acordar Jesus, né? Agora a pergunta é, eles tinham Jesus no barco, Jesus acordou, acabou a tempestade, parou o vento, e aquelas pessoas que não tinham Jesus no barco, o que elas iam fazer? A experiência delas não resolveu nada, né? Então, essa é a grande diferença daquele que tem Cristo e daquele que não tem Cristo. A nossa lição, a próxima lição, vai falar das condições dos gentios sem Deus. Mas hoje, no momento em que nós vivemos, que é um momento ímpar da nossa história, né? Nunca nós, assim, os que estamos vivos, ninguém pode contar que o mundo tenha passado por uma pandemia dessa, que o Brasil tenha passado por um momento desse. Mas nós, como igreja, nós podemos estar firmes. Ah, irmãos, tem gente doente, crente doente. Sim, mas o nosso Deus continua no controle. Irmãos, tem pessoas crentes morrendo. Sei, e é doloroso, é triste, mas Deus continua no controle. E nenhuma dessas pessoas ficou doente, e nenhuma dessas pessoas morreu sem que Deus tenha um plano, que Deus tenha algo na vida delas que morreram, e na vida das pessoas que ficaram, que são parentes dessas pessoas. Porque Deus não faz nada de improviso. Ele sabe tudo, Ele tem todo o seu planejamento. Que nós possamos continuar orando, que nós possamos orar para que Deus conforte essas pessoas que perderam entes queridos, para que Deus conforte e dê força para as pessoas que estão doentes, para que Deus possa dar força a cada um de nós que está com saúde, para que não venha cair nessa enfermidade, para que não venha cair não só na enfermidade do vírus, mas na enfermidade espiritual, de começar a esmorecer, de começar a questionar, de começar a dizer que Deus não existe. Deus existe. É por isso que nós estamos de pé até agora. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Leiam a revista, meditem na palavra, para que nós possamos, quando acabar tudo isso, quando nós estivermos reunidos, nós podemos contar as bênçãos maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.